Você que está aqui nessa noite pela primeira, segunda ou terceira vez, quem sabe você está nos visitando, saiba de uma coisa, meu querido, que a palavra, quando sai da boca de Deus, não volta para Ele vazia. A palavra de Deus tem um propósito, e ela será liberada nessa noite aos nossos ouvidos, com o propósito de alcançar a cada um de nós. Não importa a situação que você está vivendo, nós como povo de Deus não andamos por vista, nós andamos pela fé. Você não está vendo nada diante de você, aliás você está vendo sim, você está vendo aí um monte de problema, um monte de situações, e um monte de vozes. O que mais tem é vozes, falando aos teus ouvidos, não vai dar certo, você vai quebrar a cara, não adianta você ir na igreja, não adianta fazer corrente, não adianta pedir o pastor para orar, não vai resolver nada na sua vida, tudo está amarrado, tudo está destruído. São pessoas que às vezes falam algumas coisas conosco, porque não conhecem a grandeza do nosso Deus. Algumas pessoas falam às vezes porque não conhecem o que Deus é capaz de fazer, porque agindo Deus, ninguém impede o agir de Deus, amém? Então eu quero desafiar você nessa noite a dar atenção à palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra, e no final dessa palavra nós vamos orar, e eu tenho certeza que Deus se compromete com aquilo que está escrito. O que é do homem, Deus não se compromete, mas com aquilo que está escrito, Deus se compromete, e o compromisso dele nessa noite, é abrir caminho onde não tem caminho, é abrir porta onde não tem porta, amém, irmãos? É fazer com que nessa noite você sinta que você não está só, Ele está contigo, a mão do Senhor está amparando você, amém? Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado, e logo após estaremos orando e colocando diante do altar de Deus, todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso, Ele vai estar agindo nessa noite em nosso favor. Abre a tua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo número 7, nós vamos ler do versículo 36 ao 43, que fala sobre a mulher pecadora. Como Deus nos vê. Talvez você não saiba, mas quero que você saiba nessa noite como Deus te vê. Ele não vê como nós vemos uns aos outros. O olhar de Deus é diferente do nosso. O olhar de Deus não é um olhar julgador. Pelo contrário, o olhar de Deus é um olhar de misericórdia e de bondade. Abriram aí, capítulo 7, nós vamos nessa noite meditar nessa palavra aqui em alguns versículos, onde Jesus se depara com uma mulher pecadora, ou uma prostituta. Versículo 36 ao 43, quantos acharam? Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando, e que espécie de mulher ela é uma pecadora. Então, voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção a uma mulher e declarou a Simão: vês esta mulher?
Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como é de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Amém, irmãos? Nós vamos até aqui, depois nós vamos comentar outros versículos, mas eu quero te convidar nessa noite, para você se colocar diante do Senhor Jesus, apresentando a Ele os teus pecados. Às vezes nós passamos um dia todo onde você sabe que na multidão das tuas palavras, você pecou por pensamentos, você pecou por ações, você pecou tantas vezes por atitudes, e nesse momento é um momento que eu quero convidar você, a que você possa pedir perdão pelos teus próprios pecados, amém, irmãos? Porque João diz isso, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todos os nossos pecados. E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos diante dEle. Então Ele está dizendo para todos nós nessa noite, todos vocês estão em pecado e precisam confessar esses pecados. Não importa a natureza do teu pecado, nessa noite eu quero te apresentar o advogado dos advogados. Eu quero te apresentar aquele que está à direita do Pai, o Todo-Poderoso, que não está lá simplesmente assentado ao Pai, contemplando essa terra, mas Ele está lá com uma só finalidade, Ele está lá intercedendo pelos pecadores na terra, o qual eu e você, nós somos o principal. Se você tem algo nessa noite para dizer para Ele, peça para Ele perdão pelo teu pecado, e que nessa noite, através da palavra de Deus, Ele venha trazer perdão dos nossos pecados, refrigério para a nossa alma, e se há alguma doença no nosso corpo, oriunda de pecado, que nessa noite nós sejamos perdoados e sejamos curados para a glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra, meu Deus, que é como espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Palavra ela, Senhor, que não volta para ti vazia, mas com toda certeza, ela vai nessa noite cumprir o seu propósito em todas as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, venha trazer perdão dos nossos pecados, venha colocar de pé aquele que está caído aqui nessa noite, que todos nessa noite, Pai, sejam restaurados, sejam libertos das algemas do pecado, que Satanás nessa noite não tenha mais acesso a essas vidas, porque o reino das trevas está sendo nesse momento destruído, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra para trazer libertação. Então traz nessa noite, Senhor, refrigério à nossa alma, e que através do poder da Tua palavra, o Senhor fale ao nosso entendimento, e que todo o Teu povo possa sair da Tua casa curado, libertos e abençoados. É o que nós te pedimos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos, amém? Pode ocupar o seu lugar em nome de Jesus. Nós queremos fazer um breve comentário dessa passagem, dessa ilustração, a qual Jesus ele mostrou realmente o seu poder para perdoar pecado, e eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você sabe que todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e ai daqueles que se levantam hoje, e às vezes dizem por ignorância, por falta de conhecimento, que eu não preciso de Deus, não preciso estar dentro de uma igreja, não preciso ouvir a palavra de Deus, mas louvado seja Deus, que eu e você, nós um dia entendemos qual é o propósito real de Deus para a nossa vida, e é por isso que você está aqui nessa noite, para ser uma testemunha da obra maravilhosa que Deus fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Há uma obra de Deus sendo realizada na nossa vida. Deus está
operando na minha e na tua vida, uma obra que homem nenhum poderia fazer. Quem é que poderia fazer isso? Essa obra de libertação. Nós estamos aqui num pequeno número, mas aqui nós temos muitas testemunhas. Há muitas pessoas aqui que você é testemunha. Você pode dizer aquilo que Deus fez na tua vida. Embora a gente não tenha aqui um culto, irmãos, da gente dar oportunidade para os irmãos darem os seus testemunhos, mas você sabe o que Deus fez na tua vida. E você sabe o quanto Ele ainda precisa realizar na minha e na tua vida. A obra na nossa vida ainda não acabou. Essa obra precisa ser aperfeiçoada. Tem muita coisa na nossa vida que ainda não está pronto. Mas Deus, irmãos, Ele não faz a obra na nossa vida por completo de uma só vez, não. O interessante, o que eu acho mais magnífico de Deus, é que a obra de Deus na nossa vida, Ele vai fazendo e chama você para ser testemunha. Ele chama você e diz: olha, eu estou fazendo isso na tua vida. Homem não está fazendo isso não, eu estou realizando. Por isso que o profeta Isaías diz que Ele, o Senhor, não dá a glória dEle para homem nenhum. Tudo o que acontece na minha e na tua vida, desde as pequenas até as grandes coisas, tudo acontece na nossa vida para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na terra. E é por isso que você está nesse culto de sexta-feira. Embora muitas pessoas pensam, o culto de sexta-feira é só para a pessoa que realmente está endemoniada, pessoa que está, quem sabe, doente, pessoa está oprimida, a pessoa está querendo dar um tiro na cabeça, suicidar. Não, meus irmãos, o trabalho de sexta-feira, o culto de libertação, é para toda a igreja. Há coisas na nossa vida que ainda nos prendem. As algemas do pecado estão ainda na vida de muita gente, até de pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que não conseguem sair dessa armadilha, dessa algema do pecado, que tantas vezes acaba trazendo uma escravidão para a pessoa. E é por isso que Jesus, Ele veio a essa terra para trazer libertação. Ele veio tirar as algemas da vida do pecador. Ele veio trazer para mim e para você esse evangelho, mas é o evangelho que traz libertação, o conhecimento da palavra que traz libertação. Por isso que Jesus usou dessas palavras dizendo em João no capítulo 8, e conhecereis a verdade. A verdade traz conhecimento e libertação para as pessoas que ainda estão escravas. Então nessa noite eu quero te informar, e eu quero te dar uma boa notícia, porque o Evangelho, o significado do Evangelho é boas novas, boas notícias. Ainda que os jornais estão falando tanta coisa aí que traz medo para a gente, esse jornal aqui, que é o jornal de ontem, a Bíblia, o jornal de hoje e o jornal de amanhã, está trazendo para mim e para você boas novas de salvação. Pode o mundo estar de pé à cabeça, pode o mundo estar lá, sabe, em guerra, mas na presença de Deus, diante da palavra de Deus, nós temos paz no nosso coração. Então Jesus nessa noite, Ele está pronto para fazer essa obra na minha e na tua vida, desde que você abra o seu coração. O diabo, que está lá em João 10:10, que o autor dá o nome dele de ladrão, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão, ele não tem esse negócio de bater na tua porta não. Ele arromba a porta, ele entra dentro da tua casa, ele acaba com o teu casamento, ele acaba com a tua moral, ele acaba com a tua reputação, ele leva tudo que você tem de precioso. Essa é a função que o inimigo tem na vida das pessoas. Mas no mesmo capítulo, no mesmo versículo, na parte B, Jesus está se revelando, dizendo a obra que Ele veio fazer na vida do pecador. Então a gente precisa tomar posse daquilo que Ele tem para nós.
Ainda que as obras do diabo estão em execução na vida das pessoas, aqui nesta igreja, em cima dessa tribuna, eu não quero aqui usar de elogios para mostrar que o diabo está fazendo e acontecendo, não. Se ele está fazendo essas obras de matar, roubar, destruir, logo em seguida, João capítulo 10, verso 10, ele vai dizer: mas eu, Jesus, eu vim para dar a vocês, a mim e a você, vida e vida com abundância. Ele veio para abrir portas para nós, ele veio para resolver os nossos problemas, ele veio para nos ajudar, porque ele conhece a nossa fraqueza. Por que eu estou dando essa introdução para os irmãos? Para você entender que esse Deus, ele não faz acepção de pessoas, Deus não vê como nós vemos. Quando você está diante de uma pessoa, você avalia ela, às vezes até de maneira errada, porque você, ao conhecer uma pessoa, sem antes ela abrir a boca, você diz alguma coisa a respeito dela que não é verdade, porque a gente sempre avalia o externo, o que está por fora, ou o que alguém conta para você, mas Deus não. Deus, ele nos vê por dentro, Deus conhece o interior. Talvez alguém está aqui nessa noite e já não acredita mais em si mesmo, ou alguém já até falou com ela: olha, você não vai conseguir nada na vida. Tem pessoas que trazem consigo um histórico do passado muito pesado. Aliás, irmãos, a própria palavra está dizendo: passado, já passou. Mas o passado é um negócio tão terrível, eu estou colocando ênfase ao passado de maneira tão terrível e tão tenebrosa, que o passado é capaz de roubar toda a tua alegria, o passado é capaz de tirar toda a tua paz, o passado é capaz de fazer com que você pense que o dia de hoje você ainda é uma pessoa fracassada e não vai conseguir nada daqui para frente. Esse negócio de passado, meus irmãos, é muito complicado. Nós temos pregado, temos falado muitas vezes aqui nesta igreja, e eu quero que você absorva e tome para contigo nessa noite uma palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo, sim, mas ele, instruído, imbuído pelo Espírito Santo, ele disse que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Há uma obra de Deus, não é do homem, acontecendo agora na tua vida. Enquanto nessa terra, não só nessa igreja, mas dos quatro cantos dessa terra, desse país e de vários países desse mundo, está sendo pregado a palavra de Deus, também lá no inferno há um projeto sendo executado. Há lá no inferno um projeto para que as pessoas nessa terra sejam destruídas, essas pessoas sejam envergonhadas, e quando os demônios saem e vêm em direção a essa terra e se apossam das pessoas, algo terrível acontece. Mas quando Jesus ele entra em ação, quando ele está presente na nossa vida, a coisa começa a acontecer, porque os demônios têm que sair. Então nós estamos agora diante de um fato, algo que aconteceu. Aqui nós vamos falar e vamos relatar a respeito de algo que Jesus presenciou. Jesus, certa feita, ele foi convidado para participar de uma festa, de uma cerimônia, de um jantar. Jesus, ele era uma pessoa popular. Jesus, ele não fazia acepção de ninguém, onde chamava ele, ele estava ali presente. E nesse dia aqui, um tal Simão, que era fariseu, convidou Jesus para ir à sua casa para um jantar. E Jesus, de prontidão, ele foi a esse jantar, ele veio participar desse jantar junto com alguns fariseus. Aliás, os fariseus e os escribas, essas duas classes de religiosos da época, eram homens que ficavam no pé de Jesus o tempo todo, porque Jesus ele tomava algumas atitudes que deixavam eles assim de boca aberta. Jesus fazia algumas coisas que os fariseus e os escribas, por mais religiosos que eles eram, eles ficavam preocupados com a santidade de Jesus. Antes de começar propriamente aqui
a falar sobre essa mulher pecadora, houve um outro fato, um outro episódio, similar ao que nós vamos comentar aqui nessa noite, a respeito da presença de Jesus no meio dos pecadores. Quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo 10 ao versículo de número 13, Jesus, nessa ocasião, nesse momento, ele estava no meio dos publicanos e pecadores. Eram duas classes de pessoas rejeitadas pela sociedade judaica. Os judeus ignoravam, os judeus, eles discriminavam essas duas classes de pessoas, os publicanos e os pecadores. Não tinham de maneira alguma nenhuma evidência e nenhuma oportunidade de alcançar a misericórdia de Deus em função dessa religiosidade, desse tradicionalismo religioso hipócrita. Então no capítulo 9, todos acharam? No versículo 10 ao versículo 13, aqui a gente vai ver um episódio similar a esse que nós vamos comentar a respeito da presença de Jesus no meio dos pecadores. E aí diz: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, ele sempre estava nas festas, chegaram muitos, quem? Publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Verso 11, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Verso 12, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim... Versículo 13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É por isso que quando Jesus chega na vida de uma pessoa, ele não quer saber o que você fez, ele não quer saber a quantidade de pecado que você tem, ele não quer saber, porque ele nunca perguntou e jamais vai te perguntar se você foi um adúltero, se você foi um homicida, se você foi uma pessoa desonesta. Não interessa para Jesus. O mais importante para Jesus é saber: se você, a partir de hoje, quiser mudar de vida, eu vou te ajudar. Esse é o convite que ele faz para a pessoa que está enterrada no pecado, uma pessoa que está enterrada no seu passado, uma pessoa que vive hoje debaixo de acusação. Irmãos, não tem coisa pior do que viver debaixo de acusação, não tem coisa pior do que você ser condenado por pessoas, não tem coisa pior do que você andar pelas ruas, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás, olhar para frente, e você ver só pessoas apontando o dedo para você, pessoas, seres humanos como você, que vive o mesmo dilema, que vive a mesma vida, que passa pelos mesmos problemas, porque aqui nessa terra não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós somos iguais diante de Deus. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê preto, não vê branco, não vê pobre, não vê rico, não vê magro, não vê gordo, nada disso interessa para Deus. O que Ele vê lá de cima é uma alma sedenta e carente da misericórdia de Deus. Por isso que Ele disse lá: vocês não sabem o que é misericórdia. Então essa mulher pecadora, agora vamos começar a falar sobre ela, porque aqui a Bíblia não diz o nome desta mulher, não diz nada a respeito do seu currículo. É um currículo, como o fariseu, ele identificou essa mulher, e ele sabia que essa mulher era uma mulher pecadora. Como essas duas classes de pessoas, pecadores e publicanos, eram os rejeitados, em toda pessoa que tinha o título de pecador, seja homem ou seja mulher, eram pessoas mal vistas pelos fariseus, e essa mulher pecadora era uma prostituta. E na tradição judaica, os judeus, eles tinham nas suas leis algumas coisas muito severas. Por exemplo, em público, uma mulher não podia conversar com um homem, a mulher só podia conversar com o seu marido em casa. Em lugar nenhum a mulher poderia ser vista conversando com ninguém, muito menos essa mulher tocar em alguém. A gente traz à memória quando Jesus conversou com a mulher samaritana, aquela mulher samaritana que tinha seus 7 maridos,
e o que ela estava agora era o 8º marido. Jesus, ele enviou os seus discípulos para a cidade para fazer compra, mas ele teve um encontro real com aquela mulher. Ele não podia fazer isso, como o judeu não podia fazer isso, mas Jesus sempre quebra a regra. Jesus sempre quebra a regra para abençoar a vida do pecador, porque para ele não interessa quem você é, o interessa o que ele quer fazer na tua vida, ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar esse currículo, essa ficha suja. Olha para um lado é ficha suja, para o outro ficha suja, todo mundo com os dedos para cima de você. Ele quer mudar isso da nossa vida. Nós estamos ainda no mês de janeiro, estamos iniciando um ano, mas não pode repetir o mesmo ano. O ano passado já ficou. Sabe aquela soma de coisas que aconteceram contigo lá em 2017, já ficou para lá. Vamos agora rasgar, vamos limpar a ficha a partir de hoje e saber, meu querido, que Deus está na nossa vida e Ele está trabalhando. Então, na vida dessa mulher pecadora, Jesus está sentado. Ele está sentado junto aos fariseus, aos religiosos da época, e do nada, de repente, o texto está dizendo isso, depois você pode ler em casa, nós já lemos, mas eu quero aqui explicar passo a passo para vocês, que Jesus está sentado, jantando, e de repente surge uma mulher pecadora. Alguém poderia dizer, mas numa festa, como essa mulher poderia surgir? Poderia. Ela quebrou realmente também uma tradição, ela aparece do nada, e não há ninguém que faça nada para impedir a presença dela, porque essa mulher pecadora que o texto está revelando para nós, era uma mulher que só ela sabia o sofrimento que ela estava vivendo, uma mulher que estava vivendo um dilema na sua vida, uma mulher que vivia com os recursos da prostituição, uma vida miserável. Você acha que uma mulher prostituta hoje, uma garota de programa, ou alguém que vende o seu próprio corpo, você acha que essa pessoa é feliz? Não! Por alguma razão essa mulher está vivendo do jeito que está. E qual é a razão principal? É porque ela tem a ausência de Jesus na vida dela. Porque no dia que Jesus entra na vida de uma prostituta, de um homossexual, seja qualquer tipo de pessoa, algo sobrenatural acontece. Porque quando Deus chega, Deus faz o impossível acontecer. Pode o diabo, pode Satanás e todos os seus demônios do inferno se levantar contra você, pode ficar tranquilo, que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, pode ser até 1 milhão à tua direita, mas você não será atingido, porquanto Deus tem propósito na nossa vida. Essa mulher pecadora, a Bíblia não revela o nome dela, mas revela que ela tinha um histórico negativo da vida dela, e ela se achega a Jesus. Ela sabia quem era Jesus, e ela sabia que quando se aproximasse de Jesus, quem sabe Jesus poderia até questionar, mas ele não questionou, porque a Bíblia não diz nada que essa mulher tenha dito diretamente para Jesus, ela só colocou-se diante dele em choro. Ela se aproximou de Jesus e as suas lágrimas eram intensas. O sofrimento estava naquela alma, uma alma abatida, envergonhada, frustrada, sem direito a nada. Ela estava ali diante daquele que é o autor da vida, Jesus Cristo, aquele que poderia fazer alguma coisa para ela, porque até aquele momento ninguém havia feito nada por ela. E a Bíblia diz então que ela chega diante de Jesus e ela começa a chorar. E o choro daquela mulher foi um choro diferente, um choro intenso, porque só sabe o que é sofrimento quem já passou por ele, só sabe o que é uma fome quem já passou pela fome. É por isso que nós precisamos ter nessa noite aqui o sentimento que brotava do Senhor Jesus, que é o sentimento da compaixão. A gente conseguir olhar para os olhos de uma pessoa, olhar para uma pessoa, quem sabe ela está com o seu semblante triste, aborrecido, ou quem sabe angustiada, e a gente tomar essa dor para a gente. É isso que Jesus fazia. Quando ele chegava perto de uma pessoa que está sofrendo, ele tomava as dores dessa pessoa e trazia sobre ela o alívio, o refrigério. Não é dar mais uma empurradinha assim, sabe, ó, você merece, é isso mesmo.
Porque nós, como seres humanos, nós somos imbuídos e levados e conduzidos diante dos nossos sentimentos. Porém, o Senhor Jesus não é assim. Não importa quantas pessoas uma pessoa tenha matado, não importa o que ela tenha feito nesse mundo, a partir do momento que ela se converte, se ela arrepende, todos os pecados são perdoados. Quem entende isso? É difícil, irmãos, entender isso. Você pode ver que algumas reportagens na televisão, quando passa de algumas situações públicas, a gente percebe que a vontade que as pessoas têm é de tirar a vida do ser humano, mas Deus não é assim. Aí Jesus está diante daquela mulher, um quadro reprovável, não era aprovado, era um quadro que os fariseus de carteirinha, os religiosos diziam: olha o que vai dar essa mulher pecadora aí na nossa festa. E deu que essa mulher se aproximou de Jesus e começou a chorar, e o choro dela era tão intenso, que as lágrimas dela foram tantas lágrimas, que ela começou a banhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Não saiu uma palavra da boca dessa mulher, mas o publicano, o Simão, o anfitrião, aquele que havia convidado Jesus para a festa, ele sendo fariseu e sabendo da reputação, sabendo que Jesus era profeta, porque Jesus conhecia as intenções do coração dos homens, Jesus já sabia o que ele estava pensando. Mas o versículo 46 ali vai dizer para nós que Simão, ele dizendo para consigo mesmo, e ele dizia: se Jesus tivesse pelo menos o mínimo de conhecimento, quem é essa mulher, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Aquele fariseu, ele era orgulhoso de si mesmo, religiosidade estava sobrando nele, mas misericórdia nenhuma. Aí nós vamos acompanhar o texto para a gente desenvolver esse raciocínio, para você entender como que Jesus age na vida de uma pessoa que está precisando de graça e de misericórdia, assim como ele nessa noite, meu querido irmão visitante, você que veio aqui nessa noite, quem sabe desistindo da tua caminhada, quem sabe a tua família está em ruína, quem sabe os teus negócios estão em ruína, quem sabe a sua moral, a tua reputação está em ruína, quem sabe você está na baixa e não na alta, quem sabe você pode estar dizendo assim: pastor, eu tenho um histórico do passado maravilhoso, brilhante, do passado, e hoje eu sou um miserável. Meu querido, fica tranquilo, Deus pode mudar a tua história nessa noite. Vamos para o texto para a gente entender melhor as atitudes que esse fariseu ele usou para com Jesus. No versículo de número 44, ele diz assim: então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, Jesus dizendo a Simão, o fariseu: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa, Simão, e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Jesus aqui no versículo, a partir do versículo número 44, Jesus está fazendo uma correlação, uma comparação. Ele está colocando a atitude da mulher pecadora versus o fariseu. O que esse fariseu deveria ter feito quando Jesus chegou na sua casa? Como era costume, como era tradição, ele deveria levar a bacia de água diante de Jesus, para que Jesus pudesse lavar os pés, porque assim que os anfitriões faziam com seus convidados. Como a região lá de Jerusalém, onde eles andavam e caminhavam a pé, era uma região de muito solo, de muita poeira, de muita sujeira. Eles caminhavam e sujavam os seus pés, e quando chegavam na festa, era a tradição, o servo levar até aquela pessoa, o convidado, uma bacia, para que ele lavasse os pés. Ele não fez isso com Jesus, não lavou os pés de Jesus, e Jesus está dizendo: olha só, Simão, olha a tua religiosidade, olha as tuas atitudes, você não trouxe a bacia para lavar os meus pés. Esta mulher, porém, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, ela está enxugando o meu pé com os seus cabelos. Não parou por aí não,
Essas considerações eram necessárias, e Jesus fez isso propositalmente para mostrar para aquele homem que ele tinha pura religiosidade. É por isso que nós não pregamos religião, nós pregamos a salvação e a misericórdia de Deus. É por isso que nós precisamos que o pecador, ele é o número 1 de Deus. Quando você vê um pecador, quando você vê um miserável na vida, quando você vê uma pessoa na sarjeta, lá no chão, pode olhar para ele e pode dizer para ele: você é a pessoa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Porque Deus não tem miseráveis nessa terra, Deus tem filhos nessa terra. Eu sou um deles, e você? Aí, no versículo de número 45, da mesma maneira tu não me saudaste com um beijo na face, que era a tradição de se beijar na face o convidado da festa. E ele está dizendo, com um beijo na face, como é tradição, ela todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus. Essa mulher estava declarando diante de Jesus, meus irmãos, o seu intenso amor. Ela estava dizendo para Jesus com a sua atitude de lavar os pés dele com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos os seus pés, estava mostrando para ele que ela o amava e precisava da graça que só poderia vir de um homem justo como Jesus Cristo. O verso 46 não parou não, essa comparação que Jesus faz com um religioso fariseu chamado Simão. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com um puro bálsamo ungiu os meus pés. Ela continha, meu querido, um vaso de alabastro, um vaso de gesso, que dentro desse vaso de gesso tinha um nardo, um perfume raríssimo, muito caro. E ela pega esse perfume e ela lança então sobre Jesus Cristo, oferecendo a Ele o seu melhor, não dando importância ao valor do nardo, mas dando importância àquele que estava diante dela. Por isso que Jesus, quando olha para mim e para você, Ele não dá importância para as coisas materiais. A importância que Ele tem a mim e a teu respeito é a importância que nós temos uma alma preciosa, e essa alma precisa ser cuidada. Aí ele continua aqui no versículo de número, nós estamos no versículo de número 46, no 47, por tudo isto te asseguro, o grande amor por ela demonstrado, prova que seus muitos pecados já foram todos. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Ele perdoou o pecado daquela mulher, porque antes aqui a gente não comentou, mas ele fez com que Simão pudesse entender uma pequena parábola a respeito do credor. E Jesus conta então essa parábola dizendo: havia um credor que tinha duas pessoas que o devia. Uma pessoa devia 500 denários e o outro devia 50 denários. E o credor, ele decidiu por conta própria perdoar tanto aquele que devia 500 quanto aquele que devia 50. Perdoou. Aí ele replica e ele pergunta para Simão: Simão, me responde uma coisa, quem deveria amar mais o seu credor? Aquele que foi perdoado de 50 denários ou aquele que foi perdoado de 500 denários? Na mesma hora ele abre a boca e diz: com certeza, Senhor, aquele que foi perdoado 500 denários. E aí Jesus então replica e diz para ele a respeito do perdão. Quando o apóstolo Paulo confirma isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, nunca deixe com que as pessoas, elas levem ao seu pensamento algo tão negativo, a fim de você perder a credibilidade na obra de Deus na tua vida. E a obra de Deus é tão maravilhosa na vida de uma pessoa, que você sai do capítulo 7 e cai no capítulo número 8, vamos ver essa mulher agora, depois de uma vida transformada, porque aquele encontro com Jesus mudou a história daquela vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, algo sobrenatural acontece.
Quando você chega diante de Deus, você não sai de mão vazia. Essa palavra que eu estou liberando para você aqui nessa noite, embora você possa até dizer, essa palavra está vindo de um homem, mas essa palavra está sendo liberada nessa noite, no poder e autoridade do Espírito Santo. E quando ela entra na nossa vida, ela começa a fazer algo sobrenatural. Eu não sei, meu irmão, o que você está vivendo, não sei o dilema que você está vivendo. Agora há pouco a gente conversava lá em cima, com a irmã Eliane, a respeito dos problemas do nosso Brasil. Quantos problemas, quantas dificuldades. Nós estamos agora diante de um dilema: quem vai ser o próximo presidente? Quem vai governar a nossa nação? Todas as pessoas estão perdidas, não sabem em quem confiar, não sabem quem vai ser o próximo governante. Mas eu quero te informar aqui nessa noite, meu querido, Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor estiver presente na tua vida, não interessa quem vai ser o próximo presidente, nós estaremos seguros que esse Deus, nele nós podemos confiar. Essa mulher confiou no Senhor Jesus, os seus pecados foram perdoados. O último versículo do capítulo de número 7, no versículo de número 50, olha o que Jesus diz para ela, e Jesus revela àquela mulher: a tua fé vai em paz. Por que ele disse isso, vai em paz? Porque aqueles que o acusavam, aqueles que os condenavam, agora não tinha mais valia. O que é mais importante nessa noite você saber, é o que Deus pensa a teu respeito. O que Deus pensa a meu respeito é muito importante. Agora, o que as pessoas pensam a meu respeito, não vão contribuir, não vão me ajudar em nada. É por isso que nós temos que ser pessoas bem resolvidas. Você veio aqui nessa noite, quem sabe você veio aqui, mas alguém, quando você saiu de casa, deve ter falado alguma coisa contigo. Vai de novo? De novo? Não acredito. Debaixo de chuva? No ponto de ônibus? Para ir para a igreja de novo? É de novo. A gente ama estar aqui, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Porque aqui, como a mulher pecadora nós fazemos, nós nos derramamos na presença de Deus. É aqui nesse simples lugar que você vem aqui na terça, na sexta, no domingo, vem na segunda na oração, que aqui, meu querido, tem aqui, um baldezinho santo, que colhe as tuas lágrimas, e essas lágrimas chegam diante do Senhor. Ele colhe as tuas lágrimas, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele sabe trazer para mim e para você o renovo, a força necessária, para você não desistir da tua caminhada. Quanta gente já desanimou, quanta gente desistindo da caminhada, mas enquanto você tiver essa fé que essa mulher teve, você pode ficar tranquilo, Deus estará agindo na minha e na tua vida, amém, irmãos? Então a gente percebe aqui, irmãos, o agir de Deus na vida dessa mulher pecadora. E no capítulo 8, abre comigo no capítulo 8, você vai ver aí uma outra história. Uma história de uma mulher que começou a cooperar com a obra de Deus. Essa mulher pecadora, que agora os demônios não estavam mais na vida dela. Por que até agora ela vivia à base da prostituição? Porque os demônios controlavam os impulsos daquela mulher. Por que muita gente está debaixo do domínio das drogas? E às vezes alguém olha para um drogado e diz para o drogado: você é sem vergonha, você é pilantra, você não tem vergonha na cara, você não tem caráter. Para nós, humanamente falando, apontar o dedo e dizer qualidades essas para uma pessoa é muito fácil, mas vai viver o dilema dessa pessoa, vai ver o que ela está vivendo, a forma com que ela está se expressando, como nós estamos a vendo. Então, que a partir dessa mensagem dessa noite, quando Jesus se depara com a pecadora, com a prostituta, e muda a vida dessa mulher, que a partir de hoje, você olhe para um drogado, para uma prostituta, para um homossexual, para um ladrão, para um traficante, não interessa quem ele é, olha para ele e veja que por dentro daquele corpo, tem uma alma preciosa, que está abatida, que está sofrendo, debaixo do cativeiro. Apresenta Jesus para ela, apresenta Jesus para ele, que quando Jesus chega, o diabo tem que sair. Com Deus é assim.
É mais fácil a gente buscar na nossa vida os atalhos. Por que tem muita gente jogando a toalha? Joga a toalha no casamento, joga a toalha nos cuidados com os filhos, joga a toalha em todas as situações que aparecem diante dela, se acovarda, se amedronta diante daquilo que está vivendo. Que nessa noite o Espírito Santo esteja colocando dentro de você mais ousadia, mais coragem, mais determinação, mais motivação, para você não andar de cabeça baixa nem humilhado, porque afinal de contas, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. A gente está vivendo hoje uma igreja parada, uma igreja que não consegue usar daquilo que está à sua inteira disposição. Meu querido, olha para mim aqui nessa noite. Não estou aqui falando contigo de frase de efeito. Eu e você, segundo o apóstolo Paulo diz, nós somos despenseiros de Deus. O que é um despenseiro? O despenseiro é aquele que cuida daquilo que está lá na despensa do rei. Aquilo que o Senhor tem é para mim e para você. Aquilo que Ele conquistou no alto daquele madeiro é para mim e para você. Você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Toma essa paz no teu interior. Se você precisa realmente nessa noite de uma cura, saiba que Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura as nossas enfermidades. Oh meu irmão, olha para cá e presta atenção no que eu vou te falar. A mesa do Senhor está diante de nós, e essa mesa não é uma mesa miserável, é uma mesa farta. Tudo que você precisa nessa noite, na mesa do Senhor tem. Você acha que quando Davi falou sobre uma mesa, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, quando ele disse da preparação dessa mesa, ele estava dizendo algo para os seus inimigos, estava dizendo algo para alguém que queria a sua própria carne, queria matá-lo, queria destruí-lo, mas a mesa do Senhor estava colocada diante dos inimigos. Assim também é comigo e contigo. Tem muita gente querendo o teu fim, tem muita gente querendo que você realmente amargue uma tristeza e uma derrota, mas há alguém que não mora nessa terra, que mora lá nos céus. Há um Deus todo-poderoso que te ama demais. Há um Deus que vela pela tua vida. Há um Deus que nesse momento talvez você não saiba, ou se você sabe, às vezes você não toma posse disso, que Ele com uma ordem só, Ele envia milhares e milharias de anjos para estar ao teu redor, para guardar e proteger a tua vida. Há um Deus que olha para você com olhos de misericórdia e não com um dedo de acusação. É muito triste, gente, o que eu estou dizendo para vocês. Se a gente pudesse estar na pele dessa mulher, a gente sentiria como que é ruim e é difícil você viver debaixo de julgamento. Por isso que Jesus foi enfático quando Ele fala a respeito do julgamento no capítulo 7 de Mateus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir alguém, você também amanhã será medido. Presta atenção no julgamento, como lá o apóstolo Paulo também diz a respeito disso, em Romanos capítulo de número 14, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor ele está de pé, ou ele pode cair, mas para Deus ele vai estar de pé fortalecido. Muita gente não está dando nada por você, mas Deus, Ele está dando tudo por você. É por isso que passado, falando agora, é algo que precisa ser resolvido na nossa vida, porque para encerrar essa mensagem, eu preciso ler o capítulo 8, para mostrar para você, que uma mulher debaixo de acusação, uma mulher que chorou diante do Senhor, e essa palavra que ele disse no versículo de número 50, foi suficiente para colocar aquela mulher de pé, e escrever uma nova história a respeito da mulher pecadora, e Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Acabou, aqui encerra mais um ciclo da tua vida.
Você vai para João capítulo 8, você está de novo, Jesus, diante da mulher adúltera. Uma mulher que vivia em pleno pecado, e naquele dia ela foi encontrada em pleno ato de adultério, e traz de novo para Jesus em João capítulo 8, aquela mulher adúltera, e eles ali juntos, os religiosos e aqueles homens, diziam: aí Jesus foi pega em pleno ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, toda pessoa pega em ato de adultério precisa ser morta apedrejada, e Jesus diz uma coisa só: aquele que não tem pecado. Então, meu querido, não cabe a você, não compete a mim e a você levantar julgamento e atirar pedra em ninguém, porque eu hoje estou de pé, mas amanhã, Deus permita que não, mas amanhã eu poderei estar caído. É por isso que nós não podemos zombar da desgraça de ninguém. É por isso que quando você vê uma pessoa caída, prostrada, destruída, o que Deus espera de mim e de você é um olhar de compaixão. Para de achar que aquela pessoa é um sem vergonha, é um pilantra. Não, essa pessoa ainda não recebeu na vida dela a presença de Jesus, porque eu e você, um dia nós éramos também lá fora, pessoas que eram ignorantes em relação às coisas de Deus. Mas olha a obra maravilhosa que Deus fez. Não, olha a obra, vem cá, Ismael. De vez em quando eu chamo o Ismael aqui, não fica vermelho não, pode vir cá, aí, eu acho que pouca gente conhece ele, mas quem conheceu o Ismael antes? É pouca gente que te conhece, Ismael. Alguém conheceu o Ismael antes de aceitar Jesus? Você conheceu, Marcelo? Qual? Você conheceu ele? Morava no seu bairro? Lá no Retiro? O que ele era? Hein? Viciado, craqueiro, maconheiro. Você foi traficante? Não, né? Traficante não, mas usuário de crack, cocaína, morou lá, irmãos, no Rio de Janeiro, nas ruas, um miserável, ninguém dava nada por ele, todo mundo, sabe, dizia: ali vai um maconheiro, ali vai um craqueiro, ali vai um drogado, e ele bateu em todas as portas, procurou por todos os santos dessa terra para fazer alguma coisa, ninguém fez nada por ele, mas um dia Jesus o alcançou. Um dia Jesus falou: passa por essa porta. Obrigado. Por que Jesus disse no capítulo 10 de João que ele é a porta? Sabe por que ele é a porta? Porque ele é a saída, ele é a solução para todos os nossos dilemas dessa vida. Por que ele disse: passa por essa porta que você vai encontrar pastagem? Porque só nele é a fonte da nossa vida. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz não, meu irmão. Você precisa da presença de Jesus na tua vida. Talvez você está aqui nessa noite só com o dinheiro da passagem de ida para casa. Fica tranquilo, meu querido, nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa obra não acabou, essa obra só está iniciando na tua vida, porque o que Deus fez na vida do Ismael, fez na vida de outros aqui, Ele vai continuar fazendo sempre, porque Ele é perito em tirar a pessoa da sarjeta e colocar a pessoa no lugar mais alto. Esse é o Deus da mulher pecadora. Então, para finalizar, para que você creia que Ele realmente é poderoso para fazer isso, porque se a Bíblia fosse conter todas as histórias e relatos de Jesus, não caberia nos livros de todo esse mundo. Mas aqui, de maneira resumida, você vê essa mulher aqui agora, fazendo o quê? Acompanhando Jesus. E outra, favorecendo Jesus no seu ministério. Abre comigo capítulo 8. Verso 1 e verso 2 diz assim: olha, havendo passado esses acontecimentos, os acontecimentos que aconteceram em relação a essa mulher, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos. Essa mulher, ela foi liberta de demônios que estavam atuando na vida dela, de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram. E essas mulheres, meu querido, elas acompanhavam Jesus. E versículo 3, alguém poderia dizer assim: quem é que bancava o ministério de Jesus? Ele tinha quem bancava.
Esse pessoal do versículo 3 aqui, ó, que estava lá dizimando, ofertando e abençoando o ministério de Jesus, porque ele nunca parou de pregar por causa das finanças. Olha o versículo 3, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus... Irmãos, a obra de Deus é completa, é ou não é? Sim ou não? Então aqui eu deixo essa palavra para você, meu irmão. Essa palavra, que você precisa meditar nela e entender que por mais pecado que você tenha, por mais acusações que você tenha, porque o que mais tem hoje é gente para ver a tua desgraça. Você chama uma turma para ir para o churrasco aí, vai faltar alguém? Não, se alguém quiser fazer churrasco, amanhã é meu aniversário, se adiantar hoje e me chamar para churrasco, eu vou, mas vai um batalhão comigo, porque todo mundo vai jogar até no WhatsApp, tem churrasco na casa do Ismael hoje. Ismael, meu filho, vai chover de gente lá para churrasco. Agora fala, o Ismael está internado, em estado de coma, lá no CTI da Santa Casa. Enche! Não tem tempo para ir visitar o Ismael. Então, meus irmãos, nós precisamos ter tempo, sabe para quê? Para fazer o que você está fazendo aí, ó. Você não está aqui de graça, não. Se você estivesse em casa, as irmãs que estão aqui em casa, estavam em casa fazendo o quê? Não, vendo televisão, não, Ismael, não estava vendo televisão, não. Se estivesse em casa passando roupa, né, lavando roupa, arrumando a casa, é isso que as irmãs estavam fazendo, mas você largou todas as suas obrigações para estar aqui nessa noite, para você ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar contigo e dizer para você, que Ele te ama, e por mais pecador que você seja, Ele está na tua vida, te purificando de todas as tuas iniquidades, amém? E nós vamos orar pela tua vida, assim como havia demônios na vida dessa mulher, e essa mulher vivia debaixo de acusação e do domínio dos demônios. Nessa noite, nós vamos orar pela tua vida. Toda sexta-feira, meus irmãos, é batalha espiritual. Por que a gente fala que é batalha espiritual? Porque nós precisamos, irmãos, entender o que Paulo disse em Efésios capítulo de número 6. Paulo está lá dizendo no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, a nossa luta é contra os príncipes, os principados e as potestades que habitam aí, meu querido, nas trevas, no mundo exterior, na vida das pessoas. Mas eu quero acreditar nessa noite que quem habita na tua vida é Jesus Cristo, quem reina na tua vida é o Senhor Jesus Cristo, e essa obra que Ele começou, Ele está só aperfeiçoando essa obra, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Quantos entenderam essa palavra nessa noite? Que essa palavra permaneça dentro de você. Eu disse hoje para você, que quem sabe está dizendo, olha, ninguém conhece a minha vida, mas eu sou um pecador de carteirinha. Alguém, um outro dia conversando comigo, dizia, pastor, você não faz ideia o que eu era no passado. Eu falei para você, nem você falar comigo que você foi no teu passado, porque o teu passado, Jesus, em Miqueias capítulo de número 7, o Senhor Deus, Ele pegou todos os nossos pecados do passado, e Ele lançou no mar do esquecimento. Deus, Ele tem amnésia em relação ao passado. Você já deu amnésia alguma vez? De vez em quando a gente que é pregador dá uns apagão na gente. Onde é que eu estava mesmo? O que eu estava falando mesmo? E assim no seu dia a dia você pode dar alguns apagãos de repente. Deus deu um apagão nele, e ele decidiu por conta própria, eu lancei o teu pecado, o teu passado, no mar do esquecimento, para nunca mais se lembrar. Mas tem gente que gosta de lembrar do passado, você já viu isso? Tem gente que gosta de falar, pelo amor de Deus, para do teu passado. Eu chamei o Ismael aqui para contar, nem contou, né Ismael? Eu contei, né? Mas eu chamei para mostrar para os irmãos aqui, que hoje ele é um novo homem, é uma nova criatura, o passado não mexe mais com ele, e é bom nem tocar no teu passado, para com esse negócio. Às vezes tem umas certas igrejas ou certos púlpitos que sobem pessoas para ficar contando o testemunho do passado. Ô meu irmão, não interessa mais não, acabou, já foi.
conta daqui para frente o que ele está fazendo, porque o que o diabo fez não interessa mais. Ele fez, mas nunca mais poderá fazer, porque Jesus, o príncipe da paz, está fazendo uma coisa boa na tua vida. E nós vamos orar nessa noite. Vamos orar pela nossa família? Vamos orar pela nossa família? Eu estou querendo mais casamento nessa igreja, irmãos, mais casamento. Estou numa sede de casamento, vocês não imaginam. Pastor Rafael vai casar agora, em março. Olha o Luiz ali, vai casar também o Luiz, em nome de Jesus. Vai casar a Juliana com Júlio. Na região aqui, irmãos, a igreja que faz mais casamento é a nossa. Eu caso mesmo, sabe por quê? O casamento na presença de Deus forma uma família. E Deus ama a família, Ele quer abençoar a tua casa nessa noite. Você que está aqui nessa noite, representante da tua família, ora por ela nesse momento. Quem sabe você é o remanescente. Você é remanescente. O marido não está aqui, os filhos não estão aqui, mas Deus olha para o remanescente e diz: eu estou contando contigo, porque você vai se colocar na brecha, e o diabo não vai acabar com o projeto de Deus na tua vida e na tua família. Está com o seu pai, com a sua mãe, com a esposa, abraça aí a família, dá um abraço aí, isso, fica junto, isso. E você que não tem a tua família aqui, põe a mão sobre o teu coração. Você vai apresentar agora aquilo que você mais ama, sua esposa, seus filhos. É isso que o Senhor veio fazer. Ele veio trazer a bênção sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Ore agora pelo teu cônjuge, ore pelos teus filhos, ore por essa pessoa que está do teu lado, e vamos pedir a Deus que Satanás, em o nome de Jesus, não tenha acesso à nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos agora diante de Ti, te apresentando, ó Pai, os nossos filhos, nossos esposos, esposas. Há mulheres aqui nessa noite que estão apresentando seus esposos, que ainda não se converteram, que não estão na tua casa, mas eles estão nessa noite profetizando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Libera nessa noite, meu Deus, da tua bênção sobre todas as famílias aqui presentes. Em o nome de Jesus, eu repreendo agora toda obra do diabo, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo levante do inferno contra esse lar, contra essa família. Libera nessa noite, meu Deus, do teu poder, e venha trazer, Senhor, restauração nesse casamento. Vai tocando nessa mulher, vai tocando nesse homem, vai fazendo desse lar, ó Deus, um lar abençoado, uma família fortalecida, filhos abençoados. A tua palavra diz que o Senhor não deu filho para perturbação, o Senhor nos deu filho para serem bênçãos, herança do Senhor na nossa vida. Então libera nessa noite, ó Deus, a tua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, que ao sair da tua casa, todo o teu povo saia daqui curado, liberto e abençoado. É o que nós te pedimos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso se torne rema, palavra viva na tua vida, sobre a vida dos teus filhos que ainda virão, sobre os teus netos, sobre toda a tua geração. A presença de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus esteja presente. Amém? E a partir de hoje, não fica preocupado com o teu pecado, apresenta ele diante do Senhor, porque Ele limpa a tua ficha, e diz para você, como disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto, mas nós vamos orar pelos irmãos aqui à frente. Temos aqui poucas pessoas para nos ajudar. Quantos obreiros nós estamos aqui nessa noite? Pastor Cláudio, mais quem? Francisco. Estamos no... Pastor Manuel também está aqui. Estamos num número um pouco reduzido, mas nós não vamos deixar de orar para pessoas que querem receber uma oração com imposição de mãos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e a tua vida realmente não está bem, o casamento não está bem. Irmãos, quando eu falo casamento, o diabo ele é terrível.
É o primeiro lugar que ele vai ao casamento. É o primeiro lugar que ele vai à família. Porque se ele destruir uma família, irmãos, ele ganhou, mas é muitos prêmios lá no inferno. Porque a família é projeto de Deus. Você tem que entender o valor que a família tem para Deus. Às vezes nós não entendemos o valor que tem para nós, mas Ele sabe o valor que essa família tem. Então, se há algo errado na tua vida, a coisa não está andando, você não está feliz no teu casamento, você não está feliz na tua vida, não vai embora não, pode vir aqui na frente, é 5 minutinhos, é 10 minutos, onde você vai ver que você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Você vai ver que maior e mais poderoso é aquele que está na tua vida, do que aquele que está trabalhando lá no mundo. Convidar a pastora ali para ajudar a gente na oração aqui, mais 5 minutinhos, ajuda a gente, vai estar orando aqui, intercedendo, amém, irmãos? Então os pastores podem vir aqui para frente, eles vão estar aqui, eu vou terminar o culto, eu quero que você estenda a sua mão para cá, vamos orar pelas pessoas que estão aqui enfermas. Eu estive ontem lá no João Penido, visitando a nossa irmã Edith, também tem o senhor João, que está também hospitalizado, João do Churrasquinho, precisando da bênção de Deus. Pastor Valdir também, precisa também ser alcançado por Deus, está com um nódulo aqui na garganta, um tumor maligno, mas eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer a obra na vida dessas pessoas. Vamos orar? Estende a sua mão para cá, vem para cá, pastor Manuel, ele vai estar orando em favor dos pedidos de orações, e você vai confirmar essa oração, e pedir que Deus alcance todas as pessoas que estão hospitalizadas, todos que estão precisando do agir de Deus. Tem também a dona Julieta, não é isso, irmão Onofre? Dona Julieta está lá no Rio de Janeiro internada, ela esteve aqui, irmãos, umas 2 sextas-feiras passadas, nós oramos por ela, o demônio tomou a vida dela, quem lembra disso? O câncer que está nela, os demônios colocaram aquela doença, e ela vai receber a oração nossa agora, lá no Rio de Janeiro. Está no Rio? Está no Rio, irmão Onofre? Está no Rio, não é isso? Lá no Rio, o poder de Deus chega. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Vamos orar?